Valu, um jogo frustrante, como bem disse o Samuel, bem disse o Alberto também. Um segundo tempo onde o Cruzeiro não se encontrou, as mexidas do Cruzeiro não surtiram efeito. Mais uma partida muito abaixo do Marquinhos, muito abaixo, que ainda não justificou os 3 milhões pagos. O Gabigol, que muita gente cobrava mais tempo de jogo, entrou e também não participou bem da partida, mas um Cruzeiro muito desorganizado, muito nervoso, trabalhando mal a posse da bola, e a gente apontava no nosso pré-jogo que o Ceará era uma equipe que ia jogar na transição para levar essa bola para o lado de campo e tentar um cruzamento para dentro da área. O Cruzeiro sofreu 2 gols assim na segunda etapa, um anulado por uma questão ali de impedimento, e é um Cruzeiro que não conseguiu achar soluções. Um Cruzeiro que vários jogadores tentaram resolver por conta própria, faltou trabalhar melhor essa bola, jogadores muito nervosos. Agora é mesmo esperar a coletiva para a gente entender as justificativas, mas acho que um ponto que ele fica muito evidente, Valu, Amanda e quem está nos acompanhando, é que o Cruzeiro vai precisar de dar mais celeridade a esse processo da busca por reforços. Os jogadores de lado de campo do Cruzeiro que saíram hoje do banco de reservas não agregaram em nada. Tanto Marquinhos quanto Bolassi, o Cruzeiro precisou ali de, na reta final, acabar apostando no Matheus Henrique, que é um atleta para entrar e tentar dar celeridade nesse jogo, acabou não conseguindo, mas uma partida muito ruim do Cruzeiro, muito abaixo, o Cruzeiro longe de apresentar o que apresentou de melhor e precisa corrigir. Era um ponto que o Cruzeiro não poderia ter perdido. A gente falou muito sobre isso já no pós-jogo contra o Corinthians, que o empate na Neoquímica Arena seria válido desde que o Cruzeiro fizesse valer o seu papel como mandante dentro de casa, coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer contra um adversário que tem N fragilidades, e o Cruzeiro não conseguiu aproveitá-las. Então, ficam várias lições. O campeonato do Cruzeiro ainda segue como um time que vai brigar por uma vaga em classificação à Copa Libertadores, mas até pensando nesse objetivo, o Cruzeiro não poderia ter perdido no jogo de hoje. É um confronto dentro de casa com uma equipe que disputa um campeonato que não é o mesmo do que o nosso, e o Cruzeiro foi facilmente ali batido dentro da estratégia do Léo Condé, não conseguiu encontrar soluções quando o Ceará impôs o seu ritmo de jogo, e fica aí também essa questão quanto à profundidade do elenco, que hoje se provou necessário o Cruzeiro fazer os movimentos que precisa de fazer nessa janela o quanto antes, porque mais adversários vão olhar para essa postura do Ceará hoje e tentar replicar, vide a dificuldade que o Cruzeiro enfrentou no confronto desse domingo. Bola, o Cruzeiro jogou 20, 25 minutos apenas de 90, né? Porque se levarmos em consideração que o Cruzeiro já termina a primeira etapa com o Ceará estando melhor dentro da partida, ele volta para o segundo tempo sem grande poder de reação. E aí o que mais me espanta é que hoje várias peças que vinham tendo regularidade, hoje não conseguiram manter essa regularidade. Não foi um Cruzeiro criativo no sentido de ser também eficiente. Mesmo o Cruzeiro tendo a posse da bola, o Cruzeiro muitas vezes esbarrava no próprio nervosismo dentro do jogo, né? E nós sabemos, né, a partir do momento em que o Ceará encontra o seu segundo gol, fica um pouco mais confortável dentro da partida e joga a pressão para o lado do Cruzeiro. É nessa hora que a gente precisava ter mostrado o nosso poder de reação. O poder que nós temos individual e o poder que nós temos também coletivo. E o que se viu foi um Cruzeiro apático dentro do campo, um Cruzeiro que não esboçava grandes perigos para a equipe do Ceará, que acabou ficando até confortável dentro da partida, mesmo com o Cruzeiro tendo a posse da bola. Faltou eficiência, mas mais do que eficiência, faltou inteligência. Nós temos grande capacidade técnica, mas se não for utilizada da melhor maneira, nós vamos tropeçar mais vezes. Por isso seria tão importante que a gente seguisse dessa forma, seguisse pontuando. E aí, se está difícil a vitória, um ponto é sempre muito bem-vindo. Mas a gente acabou ali pecando e, para mim, é por excesso. Nem falo por detalhes, por excesso. Porque o Cruzeiro produzia, tinha volume ofensivo, mas não conseguia converter as suas situações em eficiência e em chances claras de gols. E o Ceará, que veio para Belo Horizonte tendo uma proposta apenas, conseguiu de forma muito eficiente fazer com que a vitória saísse a seu favor, porque jogou na transição, construiu o primeiro, construiu o segundo e por pouco não construiria ali o terceiro gol a favor do seu time. O Cruzeiro, infelizmente, não estava num bom dia e a gente não conseguiu superar os desafios que foram acontecendo no decorrer do jogo. Acho que ficam, sim, algumas das lições. Nós ainda vamos escutar o Leonardo Jardim, vamos escutar os jogadores também. É ter maturidade nesse momento, porque não tem nada perdido, mas com certeza o torcedor sai hoje do Mineirão um pouco mais frustrado com a equipe, pelo desempenho do grupo, pelo desempenho dessa equipe dentro do Mineirão. São mais de 8.300 pessoas aqui ligadas no nosso pós-jogo e a gente vai prolongar muito ainda o nosso pós-jogo. Queremos ouvir a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, falando, né, após essa primeira derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2025, jogando em casa. O Cruzeiro que perde, né, a sua terceira partida também na competição, havia perdido para o Internacional, o Red Bull Bragantino, e agora acaba perdendo para o Ceará. Agradecendo a todos vocês que estão aqui. Evidentemente, não é o resultado que todos nós gostaríamos e esperávamos neste domingo diante do Ceará, mas a gente acaba tendo, né? Quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, não permite nenhum tipo de
de comodismo por parte dos jogadores, principalmente, e o Cruzeiro acaba não... Quando a gente empata contra o Corinthians e aí não conseguimos vencer o Ceará em casa, de fato é a não validação deste empate fora de casa contra o Corinthians, que ontem foi fora de casa e tirou 2 pontos do Botafogo no Rio de Janeiro, mas equipes que estão disputando, o Cruzeiro que tem a disputa da Copa Libertadores, que está hoje ainda, até o Flamengo entrar em campo na liderança do campeonato, o campeonato ele acaba por ser cruel, principalmente nesse tipo do mando de campo, né? Independente da situação que passe o Ceará, de ser uma equipe organizada, não se pode perder pontos dentro de casa para uma equipe nesse tipo de situação, né, Amanda? Valu, o Ceará tinha apenas uma vitória atuando como visitante, né? Acho que mostra muito como era o time, como vem o time do Ceará para esse Brasileirão, com muita dificuldade, com muita instabilidade também. E sem moral, Amanda, assim, porque vinha de 2 derrotas em casa para Mirassol e Corinthians. E 3 consecutivas, né, dentro do campeonato. Então acho que era muito desse reflexo que estava acontecendo dentro do campo. E aí veio com uma estratégia única, pelo menos aparentemente, né, que é de jogar na transição, jogar também por bola aérea. A gente viu hoje o Cruzeiro tomando gols de um jogador que não tem grande estatura, mas tinha bom posicionamento e utilizou desse recurso para poder fazer com que o Cruzeiro tomasse ali 2 gols de cabeça. Infelizmente, as coisas acabaram acontecendo. O que mais me incomoda nesse momento, Valu, é de saber que um campeonato de regularidade faz toda a diferença você pontuar, claro. Dentro de casa é uma obrigação, mas é como se desenhou essa derrota para o Cruzeiro, porque nós já sabíamos que em algum momento isso poderia acontecer. É difícil você ver um time fazendo uma campanha somente vencendo e empatando. Então, acho que eu já esperava em algum momento que isso pudesse acontecer, mas não do jeito que aconteceu. Não de um Cruzeiro tão permissivo, com um Cruzeiro que demonstrou nervosismo aparente. Isso acho que acabou me incomodando um pouco mais. O Cruzeiro não conseguir estar ali num sentido de ser uma equipe, de entender que lá dentro do gramado era a sua casa, era o seu domínio. O Cruzeiro não conseguiu mostrar isso por muito tempo. Por isso até eu falei aqui, né? Foram 20, 25 minutos apenas onde o Cruzeiro jogou bola. De resto, o Cruzeiro tentou contar com a sorte, tentou contar também com o erro do adversário e, infelizmente, a gente viu que nervosismo não consegue nem pontuar, que dirá ganhar jogos. A gente falava muito da solidez defensiva do Cruzeiro dentro de casa, né? O Cruzeiro havia sofrido apenas 4 gols atuando como mandante e hoje foi um Cruzeiro desencontrado defensivamente, né? Tava revendo o lance do primeiro gol, acho que do segundo gol do Ceará, no caso, que é uma construção ali num contra-ataque, acho que o Lucas Silva poderia ter abordado muito melhor toda a situação do começo da jogada até o final. No final, a forma que ele levanta para poder tentar bloquear o cruzamento não é das melhores, mas é isso que a Amanda falou. A gente imaginava que em algum momento essa equipe pudesse perder, porque ninguém vai ficar invencível o Campeonato Brasileiro inteiro, mas o jogo de hoje era um jogo onde isso não poderia ter acontecido, por todas as circunstâncias. Era um adversário fragilizado, com apenas uma vitória como visitante, vindo de um momento de pressão, como o Valu pontuou muito bem, 2 derrotas dentro de casa, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, se você somar todos, e aí o Cruzeiro foi muito permissivo, um Cruzeiro que se perdeu dentro da sua estratégia, um Cruzeiro que perdeu oportunidades, coisas que não vinham acontecendo. A gente destacava muito a letalidade dessa equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha as oportunidades e conseguia converter, e hoje não conseguiu converter, e o Cruzeiro não conseguiu criar mecanismos para poder furar esse bloco baixo do Ceará. E aí o que fica de lição, e a gente já falou isso em várias oportunidades, é que quando você assume a liderança, você deixa de ser pedra para virar vidraça. E o que o Ceará fez hoje, provavelmente para algumas outras equipes, vai ficar de exemplo. E como o Cruzeiro vai buscar sair dessas situações? Ou todas as equipes que se colocarem numa formatação similar à que o Ceará está se colocando, nós teremos dificuldade. Não acho que é terra arrasada, o Cruzeiro agora é o pior time do mundo, não, mas a gente precisa de ser criterioso na hora de criticar e entender que os resultados ruins eles podem acontecer, mas existem jogos onde eles não podem aparecer. E o jogo de hoje era um desses. Então, fica de novo a curiosidade para a gente ouvir as explicações do Leonardo Jardim e também dos atletas, mas verdadeiramente é um resultado muito frustrante hoje e o Cruzeiro vai precisar de se recuperar em um confronto muito difícil que é contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A gente segue aqui, você já está acompanhando aí, tudo posicionado ali para a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, para falar a respeito desta derrota do Cruzeiro. Agora, um aspecto me preocupou muito nesta derrota hoje do Cruzeiro. A gente viu um Cruzeiro, primeiro, né? O Cruzeiro havia tomado até então dentro de casa 4 gols. E o Cruzeiro, de uma vez só para o Ceará, tomou 2. E, mais grave, o Ceará está entre os piores ataques da competição. Dos 20 times, o Ceará está na 16ª colocação, tinha 12 gols marcados até então, e um jogo só marcou 2. Eu não sei se o Ceará marcou 2 gols em outros jogos, enfim, é uma questão até para olhar, mas o Cruzeiro tomou um gol onde ele estava completamente desorganizado. E isso é uma coisa que me preocupou particularmente, porque a gente está falando de um Cruzeiro que fez 1-0
nesta partida. Talvez esses jogadores vão precisar, por uma questão de desgaste, até o momento em que as peças cheguem, até o momento que tenha o Matheus Henrique mais em ritmo de jogo. Você não pode tomar uma virada e o seu time se desorganizar desta maneira. Aquele segundo gol do Cruzeiro é um gol que me preocupa. Quero ouvir o Jardim falar, e acho que é um time que perdeu facilmente, rapidamente a concentração, já no começo dessa segunda etapa. E o jogo contra o Juventude, até os 32 minutos da primeira etapa, naquele dia, foi um jogo que o Cruzeiro não se desconcentrou. Então, assim, isso são aspectos que jamais podem ser deixados de lado, mas me preocupou essa desorganização, Pedro, do Cruzeiro, principalmente no segundo gol. Olha, fazia tempo que a gente não via um Cruzeiro desorganizado, e temos que lembrar que o lance que gerou o gol é um escanteio para o Cruzeiro. Então, ali o Lucas vai acompanhando, mas independente disso, um Cruzeiro completamente desorganizado, tá? O Lucas indo cobrir o Fagner na questão do escanteio. E o pior, né? O Cruzeiro não mata a jogada. Algo que o Cruzeiro precisou fazer muito contra o Fluminense, jogando à frente do placar. Então me chamou a atenção e me preocupou essa desorganização do Cruzeiro no lance do segundo gol do Ceará. E não só defensivamente, Valu, ofensivamente um time desorganizado também, como a gente ainda não havia visto nessa sequência de 12 jogos, digamos assim. Um Cruzeiro muito pobre, um Cruzeiro que não conseguiu envolver o adversário, um Cruzeiro que não conseguiu criar um jogo por dentro, teve ali muita dificuldade para poder criar esse jogo por dentro e sentiu falta de ter bons jogadores pelo lado do campo. O Cruzeiro precisava de ter jogadores qualificados do lado do campo para poder tentar essa jogada. Hoje sim, o Cruzeiro levou muito essa bola para fora e não conseguiu ter as jogadas do dito 1 contra 1, ao contrário do que foi, por exemplo, contra o Corinthians, onde o Cruzeiro não teve essas oportunidades. Mas eu concordo muito com você, uma desorganização antes não vista defensivamente, acho que a nível da concentração também, um Cruzeiro muito desligado, e no primeiro tempo, a gente até falava, né, teve uma boa trama do Cruzeiro ali, que terminou com uma finalização do Eduardo, depois teve o lance do gol que acabou sendo anulado, o Cruzeiro dava bons sinais na primeira etapa, mas parece que uma chavinha virou ali, e o Cruzeiro deixou o Ceará gostar do jogo, deixou o Ceará encaixar uma sequência ali de algumas transições ofensivas, e acabou se perdendo na partida. Então, rever isso. E, de novo, acho que a gente vai ficar batendo nessa tecla. Celeridade no que diz respeito a essa busca por um jogador de lado de campo. O jogo de hoje provou isso mais uma vez. Eu entendo que o que era o momento, eu entendo que naquele momento, se não fosse feito a aquisição, talvez o Cruzeiro ficasse sem jogadores, mas é mais um jogo, pelo menos para mim, que o Marquinhos vai deixando demonstrações bem claras de que nesse momento ele ainda não é um jogador confiável, seja para iniciar, seja para ser uma solução. Então a gente precisa de rever isso, porque o jogo do Cruzeiro por dentro ele é muito bom com Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira, mas cada vez mais o Cruzeiro entrando em evidência, os adversários vão tentar tirar esse tipo de jogada. E aí você precisa de ter as válvulas de escape, que são os jogadores por fora, coisa que o Cruzeiro hoje não conseguiu ter e precisa de o quanto antes encontrar. Mister, boa noite. Sobre a partida, eu queria sua análise em relação a essa derrota, o que faltou, né, dentro de campo, a sua análise em relação a esse resultado, e uma outra, se me permite, hora de consertar, corrigir erro, nada de terra arrasada, trabalho vem sendo construído dia após dia na Toca da Raposa. Essa segunda pergunta também, obrigado, e é isso. Bem, o jogo, eu acho que o jogo até aquele gol que nós, não sei bem o tempo que nós fizemos e foi anulado, o segundo gol que foi anulado, nós estivemos por cima do jogo. Depois acabamos por perder um pedacinho o rigor em algumas situações, alguns passos falhados, e o adversário reagi quando nós estávamos empatados e procuramos a vitória com a colocação dos jogadores mais ofensivos. Num lance de contra-ataque, o adversário acaba por fazer 2-1. Depois a história foi o Cruzeiro a tentar colocar todos os seus jogadores ofensivos em campo, criar um jogo mais ofensivo. Criamos algumas situações, mas hoje, principalmente nesse período, a bola, o último passe, o remate não aconteceu. Acho que isto é o retrato do jogo. Em relação à segunda pergunta, qual era a segunda pergunta? Que vem sendo feito um trabalho e o torcedor que está indo para casa não é terra arrasada, não é que o trabalho está sendo errado, nada disso. O futebol é um processo, não é? O futebol é um processo e a derrota também faz parte do processo. Claro que estamos insatisfeitos porque este grupo de trabalho e os nossos adeptos vinham de uma série magnífica, 15 jogos sem derrotas,
E a derrota dói, não é? A derrota dói, mas temos é que tirar as ilações que são necessárias, saber o que é que tivemos mal hoje, para voltar a corrigir, para conseguir uma série de vitórias outra vez de seguida, porque todos os campeonatos existem as derrotas, as vitórias e os empates. Como eu já vos disse, não é no momento de ganhar um jogo que eu acho que somos a melhor do mundo. No momento que tivemos uma derrota, também foi um jogo que não aconteceu. Com certeza que eu sou responsável por perdermos o jogo, mas faz parte do processo de futebol. Jardim, você já chegou a dizer várias vezes que o planejamento é o Cruzeiro voltar à Copa Libertadores. Você disse várias vezes também que é jogo, que quando perde não é o pior time, quando ganha também não é o melhor time. Agora eu queria que você falasse a respeito desse elenco do Cruzeiro. O Christian não veio para o jogo hoje, o William também não. Como que está essa questão aí de reforços para o Cruzeiro? Se você já conversou, né, com a diretoria em relação a jogadores que possam ser tecnicamente diferentes, que tenham, né, qualidades diferentes daqueles que você tem em campo, ou você acha que com esse elenco dá para chegar até o final? Você acha que o elenco está certinho, está justo, ou você precisa de mais coisa para esse atual elenco do Cruzeiro conseguir bater o objetivo no final do ano que você deseja? Claro, o nosso objetivo foi sempre muito claro. Com certeza que uma vitória hoje, eu até falei isto com os jogadores, podia criar ali já um espaço do quarto, o quinto e o sexto, que eram aquelas equipas que estavam ali também para chegar à Libertadores. Não aconteceu. Temos que seguir em frente. Em relação aos reforços, eu acho que principalmente duas pessoas do clube já vieram publicamente falar sobre reforços. Não é a minha forma de ser. O clube tem um departamento altamente profissional e tem pessoas que são responsáveis por isso, para tomar decisões e para recrutar jogadores. Com certeza, o que é que o treinador quer? O treinador quer um elenco deste tamanho. Para entrar tem que sair, não podemos ter 30 jogadores, porque não é isso que nós pretendemos. Pretendemos sim ter um elenco equilibrado e um elenco com cada vez melhores jogadores. Se eu estou satisfeito com estes jogadores, estou, porque estes jogadores acho que toda a gente deve estar satisfeito com eles, porque o que eles valeriam quando chegamos aqui e o que valem hoje em dia, as pessoas não podem ser de memória curta, porque isso incomoda-me muito. Mas em relação a melhorar, acho que temos o objetivo como todas as equipas têm, mas com certeza, não sei, não está do meu lado, não sou eu que lidero esse processo, mas com certeza que não vamos fazer como alguns dos nossos rivais que têm outros objetivos fortes e fazem um investimento para cumprir esses objetivos. A gente quer jogadores para melhorar o efetivo, é isso que nós queremos. Boa noite, Jardim. Um dos pilares do seu trabalho é a evolução do sistema defensivo, está sendo muito bem elogiado. E hoje os 2 gols do Ceará bem parecidos, bola aérea, que tinha sido uma evolução do Cruzeiro também. Foi alguma desatenção? Você entendeu que seu time foi desatento hoje durante o jogo? Sentiu a parte física dessa maratona de jogos que o Cruzeiro vem enfrentando? Você acabou de citar do elenco aí, em relação dos reforços. Foi um time desatento, sentindo a parte física hoje? O primeiro lance é uma situação de bola parada que pode acontecer. Nós até temos evoluído bastante na questão das bolas paradas. Hoje erramos, temos que assumir isso. O segundo lance é um lance de contra-ataque, um lance que sai de uma bola parada nossa que dá um ataque rápido ao adversário. Eu acho que falta um pedacinho ali de maturidade de matar esse contra-ataque mais cedo e não deixar que ele chegasse ao seu término. Nós não tivemos essa capacidade de fazer uma falta técnica que parasse o jogo naquele momento. Acabamos por sofrer um segundo gol quando, naquela meia hora final, tínhamos acabado o Gabriel estava em campo, nós estávamos a colocar os jogadores mais ofensivos para procurar a vitória e acabamos por, de um momento para o outro, estar a perder o jogo. O Jardim, o começo do jogo até o Cruzeiro mostrou aquilo que vinha fazendo, né? Consegue abrir o placar até ali os 25 minutos. O que você acha que foi o primordial para essa queda que o time teve na partida e para levar a virada?
Eu já tentei explicar isso antes. Eu acho que foi ali, esses 25, 30 minutos, foi aquele tempo que a gente acabou por fazer aquele segundo gol que foi anulado. A equipa deu uma quebra e o adversário teve uma reação. Tem um remate fora da área que o quase se defende e, em consequência disso, tem o escanteio que acaba por fazer. Erramos num escanteio e eles acabaram por fazer um gol. Às vezes o momento do jogo é comandado pelo Cruzeiro, mas com certeza temos do outro lado, temos que também dar os parabéns ao Ceará, que numa primeira fase quase que só defendeu, mas principalmente depois de fazer o gol do empate, tentou explorar sempre o seu contra-ataque e de forma perigosa. Jardim, claro que o Cruzeiro nunca vai jogar, né, para perder ou para empatar, mas você tem falado muito a respeito do desgaste do elenco, né, com essa sequência de jogos. O Cruzeiro, você deve poupar mais jogadores aí nesses duelos da Copa do Brasil? Deve ter uma postura com essa competição, assim como teve com a Copa Sul-Americana? A gente tem como objetivo se qualificar. Sabemos que o jogo de quarta-feira será um jogo outra vez intenso, com uma equipa da segunda divisão, uma equipa que normalmente em termos físicos são bastante fortes e competitivos. Com certeza que vamos fazer uma rotação dentro daqueles jogadores que são mais utilizados, não vamos fazer uma alteração de 10 ou 11 jogadores, vamos fazer uma rotação com alguns jogadores que jogaram hoje, outros que não jogaram, vamos ver em termos clínicos como é que está o William e o Christian. Mas é sempre com o objetivo de procurar um resultado que nos permita a qualificação. Boa noite, Jardim. No domingo passado, o Gabigol falou que chegou a conversar com você porque ele sente que precisa de mais minutos em campo. Ele jogou naquele dia como titular, voltou a jogar na quarta, jogou hoje de novo. O fato dele estar sendo escalado também é fruto dessa conversa que vocês têm sempre, antes, na hora dos treinos e tal? Com certeza que o Gabriel é um jogador importante para nós e toda a gente sabe disso. Portanto, para o clube fez um grande investimento nele. Sabemos que o Gabriel tem jogado quase sempre, às vezes menos tempo do que ele gostava, normal, mas se você perguntar ao Lotar, ele também vai responder a mesma coisa, o Bolatti vai responder a mesma coisa. No futebol eu só posso escalar 11. Se o Arte me deixasse, eu metia 12 ou 13, mas não foi possível. Ele fez um jogo aqui em casa com o Juventude, ele hoje jogou mais de 30 minutos, jogou perto. Com o tempo extra jogou quase 40, não é? Porque eles deram 9 minutos de tempo extra. É um jogador que tem que agregar quando está dentro de campo e a gente sabe o que é que ele vale, o que é que ele pode agregar e não é por isso que ele deixa de jogar. Eu há dias estava a ver qualquer coisa sobre o Gabriel. O Gabriel já tem, ainda não chegamos à metade do campeonato, já tem melhores números do que a época toda do ano passado dele. Por isso, eu acho que isto é um processo. Boa noite, Jardim. Queria que você falasse um pouquinho desse retorno, né, do Matheus Henrique, dessa minutagem que você planeja para ele no meio do Cruzeiro, né, com o Lucas Silva, com o Christian, e se você imagina ele como, né, a volta dele como um reforço, e se tem essa necessidade do Cruzeiro ir ao mercado buscar jogadores também para o meio. O Matheus Henrique é um jogador, foi um jogador importante, é um jogador importante para nós. Com certeza, com esta maratona de jogos em 3 dias, não há muito tempo para treinar. A gente verificou que hoje ele entrou, mas o ritmo ainda estava diferente do que realmente ele vale. Mas temos que o gerir desta forma, aos poucos e poucos, conseguimos ter algum minuto, porque foi pena minha, quando houve a paragem do campeonato, ele não estar já recuperado e ter essa possibilidade de fazer aqueles 20 dias de treinos, com os jogos de treino e essas coisas todas, para lhe dar outra capacidade. E agora vamos tentar que gerir desta forma, com algumas entradas, com os treinos, e também a partir de agosto penso que vai haver algo mais espaço entre os jogos, vai haver mais tempo para treinar e isso vai ser importante para ele. Boa noite, Jardim. O Cruzeiro
deu a impressão hoje, no último jogo, que venceu um pouco menos os duelos, como vinha vencendo. E aí você acha que tem uma desmobilização, seja por cansaço, né, para a intensidade estar um pouquinho mais abaixo? E até reparei que você hoje colocou o Gabigol um pouquinho antes, né? Foi nessa intenção de dar um up no time ali, nos ânimos, levantar a torcida também. Como é que foi como é que você está sentindo esse momento do Cruzeiro, da recuperação de bolas e tudo mais? Obrigado. Hoje em dia as pessoas às vezes perguntam, substituição, mas claro, hoje em dia a gente estava a perder o jogo, empatar o jogo, a gente queria ganhar, por isso é que fizemos substituições, não foi só do Gabriel, do Bolazzi, a do Marquinhos já no intervalo, tentamos retificar porque o empate não era satisfatório para nós e com certeza quando sofremos o gol do 2-1, menos satisfatório era e nós procuramos inverter o rumo dos acontecimentos. Isso, em relação à equipa, com certeza que isto no futebol existe ciclos, ciclo que a equipa consegue pressionar mais porque está mais forte. Isto agora estamos aqui numa maratona de 6 jogos, acho eu, de 3 em 3 dias. Também não temos um efetivo de trocar 11 jogadores de uma vez só, porque aí também descaracterizávamos a equipa. Já tivemos essa sensação e essa experiência na Sul-Americana quando trocámos 11 jogadores e não correu nada bem. Por isso temos que ir vivendo com o que temos que ir vivendo com esta oscilação e acredito que mais 2 ou 3 jogos, quando acabar esta série, depois a equipa vai dar outra recuperação, porque os jogos vão passar a ser mais distantes uns dos outros e isso vai permitir outra vez um pedacinho de oxigenação, porque o desgaste é grande. Mas a gente acredita com o nosso gabinete de recuperação e de análise, vamos superar e vamos metê-los nas melhores condições para que na quarta-feira já consiga dar uma boa resposta. A última. Jardim, num recorte do primeiro tempo, por diversas vezes o Cruzeiro fazia uma saída com 3, com Fagner, Fabrício Bruno e Vidalba. E aí você tinha o Kaique no último terço atacando o corredor e pelo lado direito você sentiu que talvez faltou um pouco dessa força, justamente porque talvez não tenha um Christian que tem essa característica de atacar o espaço e no fundo, e Eduardo é um jogador que vem mais para dentro. Sentiu que talvez faltou um pouco dessa força, como foi do lado esquerdo? A nossa construção a 3 normalmente não é com o lateral, normalmente é com um dos volantes, que é isso que tem acontecido. Os laterais é que dão a profundidade nos corredores, vocês sabem dessa situação. Com certeza que o Eduardo e o Christian são jogadores diferentes. Não temos 2 Christian na equipa, é como não temos também 2 Lucas, não temos 2 Eduardos, não temos 2 Mateus. Temos jogadores que podem jogar na mesma posição, mas são diferentes. O Eduardo dá-nos uma entrada na área também como o Christian, mas temos características de jogo um pouco diferentes, mas são 2 jogadores que são importantes para nós. Obrigado, gente. Obrigado a vocês.